Existe um tipo de encontro que muda tudo sem fazer barulho. Ricardo era um homem de silêncios calculados, acostumado a controlar cada detalhe da própria vida. Até que Taína surgiu como um raio de sol, atravessando uma janela fechada há anos. Ela não pediu permissão para entrar, simplesmente entrou, e o que parecia ser apenas um olhar que durou um segundo a mais se transformou em algo que nenhum dos dois conseguiu mais ignorar. Se você também acredita que existem encontros que mudam destinos, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder as próximas histórias. Comente de onde você está ouvindo. Adoraria saber onde essa narrativa está chegando. Seu gesto de apoio é o que nos inspira a continuar contando histórias que tocam o coração. Ricardo nunca imaginou que recomeçar pudesse ter o peso de uma decisão tão silenciosa. Ele havia escolhido aquela cidade pequena, não por amor ao lugar, mas pela necessidade de distância. Distância do barulho, das expectativas, de uma versão de si mesmo que ele não reconhecia mais no espelho. A joalheria que herdara do avô era o pretexto perfeito para uma mudança que, no fundo, era mais interna do que geográfica. Nos primeiros dias, Ricardo se dedicou a organizar o espaço. Cada peça de cristal, cada anel de ouro, cada vitrine de veludo escuro recebia sua atenção meticulosa. Ele trabalhava sozinho, em silêncio, e gostava disso. O silêncio de Ricardo era diferente do vazio. Era cheio de pensamentos ordenados, de cálculos, de decisões que ele tomava sem pressa. Era o tipo de homem que bebia café devagar, olhando pela janela, sem sentir necessidade de preencher o tempo com nada além da própria companhia. Foi numa dessas manhãs que Taína entrou pela primeira vez na joalheria. Ela não entrou como os outros clientes entravam, com um olhar curioso sobre as peças em exposição, com aquela postura de quem está ali para comprar ou apenas observar. Taína simplesmente entrou, como se o espaço já lhe pertencesse um pouco. Trazia nos braços uma caixa de papelão com mudas de suculentas e o sorriso no rosto era tão natural que parecia fazer parte da paisagem como a luz da manhã que entrava pelas portas de vidro. "Desculpa interromper", disse ela, com uma voz tranquila, quase musical. "Sou sua vizinha do lado, da floricultura, trouxe um presente de boas-vindas." Ricardo levantou os olhos do balcão, onde ajustava um fecho de pulseira. Por um instante, ficou sem saber o que dizer. Não porque fosse tímido, mas porque havia algo na presença dela que deslocava o ar ao redor. Ela usava um vestido simples, cor de areia, e o cabelo solto caía em ondas despretensiosas sobre os ombros. Mas não era a aparência que o fez hesitar. Era o jeito como ela o olhava, sem pressa, como se não tivesse medo do silêncio que ele carregava. "Obrigado", respondeu ele, finalmente, levantando-se e caminhando até ela. "Não precisava." "Eu sei." Taína sorriu, estendendo a caixa. "Mas quis mesmo assim." As mãos dos dois se aproximaram ao mesmo tempo para segurar a caixa. Os dedos de Ricardo roçaram levemente os dela, e ele sentiu algo estranho percorrer a pele. Não exatamente um choque, mas uma onda de calor sutil que subiu pelo braço e se alojou no peito. Ele recolheu a mão um pouco mais rápido do que o necessário, e Taína notou. Ela também havia sentido. "São suculentas", disse ela, preenchendo o silêncio com naturalidade. "Fáceis de cuidar. Você só precisa regar uma vez por semana e deixar perto da luz. Meio parecidas com a gente, sabe? Precisam de pouco para florescer, mas precisam do essencial." Ricardo olhou para as pequenas plantas, depois para ela. "Você sempre filosofa sobre plantas?" Taína riu baixo, e o som daquela risada ecoou dentro dele de um jeito que ele não esperava. "Só quando estou nervosa", admitiu, quase sem querer. Ele arqueou levemente uma sobrancelha, surpreso. "Nervosa?" Ela desviou o olhar, brincando com uma ponta do cabelo. "Você tem aquele tipo de presença que deixa a pessoa sem saber exatamente o que dizer." Ricardo não sabia como responder a isso. Ninguém nunca havia lhe dito algo assim.
Ele era acostumado a ser visto como sério, fechado, até distante. Mas ali, naquele momento, Taina o olhava como se enxergasse algo além disso, algo que nem ele mesmo sabia que mostrava. Desculpa se causei essa impressão, disse ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. Não se desculpe, Taina respondeu rápido, encontrando os olhos dele novamente. Não foi ruim, só diferente. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável. Era denso, cheio de coisas não ditas, mas não pesado. Ricardo percebeu que continuava segurando a caixa e que Taina ainda estava ali, parada à sua frente, como se também não soubesse exatamente quando era hora de ir embora. Quer um café? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo. Taina piscou, claramente não esperando o convite. Agora. Tenho uma cafeteira nos fundos. Nada sofisticado, mas é bom. Ela hesitou por apenas um segundo antes de sorrir. Eu adoraria. Enquanto Ricardo preparava o café, Taina observava o espaço ao redor. A joalheria tinha um charme antigo, com vitrines de madeira escura e luminárias que pareciam pequenas estrelas suspensas. Havia um cuidado em cada detalhe, uma ordem silenciosa que falava muito sobre o homem que o mantinha. Você herdou isso? Perguntou ela, aceitando a xícara que ele lhe oferecia. Do meu avô, Ricardo confirmou, encostando-se no balcão. Ele construiu tudo isso sozinho. Eu costumava passar os verões aqui quando era criança. E agora você voltou. Agora eu voltei, repetiu ele, deixando as palavras pairarem no ar. Taina tomou um gole do café, sentindo o líquido quente descer devagar. Às vezes a gente precisa voltar para conseguir seguir em frente, né? Ricardo a olhou com atenção renovada. Havia algo nela, uma sabedoria tranquila, um entendimento que não precisava de explicações longas. Você sempre fala como se soubesse exatamente o que as pessoas precisam ouvir? Taina deu de ombros, mas o sorriso dela era sincero. Eu só presto atenção. A maioria das pessoas fala muito, mas escuta pouco. Você... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Você parece alguém que escuta mais do que fala. E isso é bom ou ruim? Depende, Taina respondeu, olhando-o diretamente nos olhos. Se você está escutando ou só se escondendo. A frase caiu entre eles como uma pedra jogada em água parada, criando ondas invisíveis. Ricardo sentiu algo se mover dentro do peito, algo que ele havia trancado fazia tempo. Ele não respondeu, mas o olhar que trocaram foi resposta suficiente. Taina terminou o café e colocou a xícara sobre o balcão com cuidado. Preciso voltar, disse ela, mas não se moveu imediatamente. A floricultura não se cuida sozinha. Obrigado pelas plantas, Ricardo disse, e havia algo mais naquelas palavras. Um obrigado que ia além do presente. De nada. Taina caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Virou-se e o olhar dela encontrou o dele mais uma vez. Ricardo? Sim? Fica bem com o silêncio, mas se um dia você quiser companhia... Ela apontou vagamente para o lado. Eu estou logo ali. E então ela saiu, levando consigo aquele sorriso suave e deixando para trás uma inquietação que Ricardo não conseguia nomear. Ele ficou parado por um longo momento, olhando a porta por onde ela havia saído, sentindo ainda o fantasma do toque nos dedos, ouvindo ainda o eco daquela risada. Algo havia mudado. Ele não sabia exatamente o quê, mas sabia que aquele encontro breve deixara uma marca. Sutil, mas inegável. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se pegou esperando que a manhã chegasse logo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha para Ricardo. Ele continuava abrindo a joalheria no mesmo horário, organizando as vitrines com a mesma precisão. Mas algo havia mudado na forma como ele olhava pela janela. Seus olhos agora buscavam, quase sem perceber, a floricultura ao lado. Taina estava sempre em movimento.
Ele a via regando plantas, arrumando vasos coloridos na calçada, conversando com clientes com aquela facilidade natural. E toda vez que seus olhares se cruzavam através do vidro, ela sorria. Um aceno simples, mas que fazia o peito de Ricardo apertar de um jeito que ele não entendia. Foi numa tarde de quinta-feira que o destino criou uma desculpa para aproximá-los novamente. Ricardo estava na porta da joalheria quando ouviu um barulho de algo caindo. Virou-se e viu Taína tentando carregar 3 caixas empilhadas de substrato. Uma delas havia escorregado, espalhando terra pela calçada. Ele não pensou. Simplesmente atravessou os poucos metros que separavam as 2 lojas. "Deixa eu ajudar", disse, já se abaixando para pegar a caixa caída. Taína olhou para cima, surpreendida, e um fio de cabelo grudou no canto da boca. Ela tentou afastá-lo com o ombro sem sucesso, e Ricardo, sem pensar, estendeu a mão e delicadamente tirou o fio do rosto dela. O mundo pareceu desacelerar. Os dedos dele roçaram a bochecha de Taína, e ela prendeu a respiração. Não foi um toque longo, durou talvez 2 segundos, mas foi o suficiente para que ambos sentissem a pele formigar, como se uma corrente elétrica silenciosa tivesse passado entre eles. Ricardo recolheu a mão devagar, consciente demais do próprio gesto. "Desculpa", murmurou, pegando a caixa do chão. Não precisa pedir desculpa", Taína respondeu, e a voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Eles subiram as caixas juntos em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora, carregado, denso, cheio de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Quando depositaram tudo nos fundos da floricultura, Taína se virou para agradecer e, sem querer, esbarrou nele. Foi um esbarrão leve. O ombro dela tocou o peito dele. Mas ambos ficaram parados, próximos demais para fingir que não sentiam o calor que emanava um do outro. "Você tem jeito com plantas?" Taína perguntou, tentando aliviar a tensão. Ricardo deu um meio sorriso. "Tenho jeito com coisas frágeis. Pedras preciosas, metais delicados. Acho que plantas não devem ser tão diferentes. São mais imprevisíveis", Taína disse, começando a caminhar entre os vasos. "Você pode fazer tudo certo e elas ainda podem não florescer. Ou pode esquecer de regá-las por uns dias e, de repente, elas surpreendem você com uma flor." Ricardo a seguiu com os olhos, observando a forma como ela tocava as folhas com cuidado. "Parece que você está falando de pessoas", comentou ele. Taína parou, olhou para ele por cima do ombro. "Talvez eu esteja." A chuva começou a cair lá fora de repente, forte e barulhenta. Pingos grossos batiam contra o toldo, criando uma cortina de som ao redor deles. Ricardo olhou para a porta, depois para Taína. "Acho que vou ter que esperar passar", disse ele. "Acho que sim", ela concordou, mas nenhum dos dois parecia incomodado. Taína pegou 2 garrafas de água e ofereceu uma a ele. Sentaram-se em banquinhos improvisados, entre vasos de samambaias e orquídeas, ouvindo a chuva cair. "Posso te fazer uma pergunta?" Taína quebrou o silêncio. "Pode. Por que você realmente voltou?" Ricardo demorou a responder. Tomou um gole longo de água, como se precisasse de tempo para organizar os pensamentos. "Eu estava vivendo uma vida que não era minha, tomando decisões que faziam sentido no papel, mas que me esvaziavam por dentro. Um dia acordei e percebi que não me reconhecia mais. Então resolvi voltar para o único lugar onde eu lembro de ter me sentido inteiro." Taína escutava com atenção plena, sem interrompê-lo. "E está funcionando?" perguntou ela baixinho. Ricardo a olhou nos olhos. Está começando a funcionar. Havia algo naquele olhar que fez o coração de Taína acelerar. Ela desviou os olhos, sentindo as bochechas esquentarem. "E você?" Ricardo devolveu a pergunta. "Sempre viveu aqui?" "Sempre. Mas nem sempre na floricultura. Eu era professora antes. Adorava, mas..." Ela pausou.
A vida tem um jeito de nos mostrar que, às vezes, a gente precisa cuidar de si mesma antes de cuidar dos outros. O que aconteceu? Taina sorriu, mas era um sorriso triste. Esgotamento. Eu me doava tanto que esqueci de guardar um pouco para mim. Passei meses sem conseguir sair da cama. Foi quando comecei a plantar. Começou como terapia e virou isso aqui. Ricardo sentiu uma vontade estranha de estender a mão e tocar a dela, de dizer que entendia. Você é corajosa, disse ele, e as palavras saíram carregadas de sinceridade. Taina ergueu os olhos surpresa. Corajosa? Recomeçar exige coragem. Admitir fraqueza exige mais coragem ainda. Ela ficou em silêncio, sentindo as palavras dele penetrarem fundo. Então, sem pensar muito, estendeu a mão e tocou de leve o braço dele. Você também é corajoso, Ricardo. O toque dela queimou, uma sensação de calor intenso que se espalhou do ponto de contato por todo o corpo dele. Ricardo olhou para a mão pequena de Taina sobre seu braço e algo dentro dele se moveu. Algo antigo, trancado, que começava a despertar. Ele virou a palma da mão para cima, devagar, num convite silencioso. Taina hesitou apenas um segundo antes de entrelaçar os dedos nos dele. As mãos se encaixaram com uma facilidade estranha, como se já soubessem o caminho. Nenhum dos dois falou. Apenas ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo a chuva lá fora, sentindo o pulso um do outro, os corações batendo num ritmo que começava a se sincronizar. Isso é estranho? Taina sussurrou. É, Ricardo admitiu, apertando levemente os dedos dela. Mas não é ruim. Não, ela concordou. Não é ruim. A chuva continuou caindo, mas eles mal percebiam. Estavam presos naquele momento, naquela conexão que surgia sem aviso, mas com uma força que nenhum dos dois conseguia negar. Quando a chuva finalmente diminuiu, Ricardo soltou a mão dela com relutância. Preciso voltar, disse, mas não se levantou imediatamente. Eu sei. Taina respondeu, também sem se mover. Eles se olharam mais uma vez. E havia uma promessa silenciosa naquele olhar. A promessa de que aquilo, o que quer que fosse, não terminaria ali. Ricardo finalmente se levantou, caminhou até a porta, mas parou no limiar. Taina? Sim. Obrigado por me ouvir. Ela sorriu, e era um sorriso verdadeiro. Sempre que precisar. Ele acenou e atravessou a rua sob a garoa fina, mas levou consigo a sensação dos dedos dela entrelaçados aos seus e a certeza de que algo havia mudado entre eles. Os encontros entre Ricardo e Taina se tornaram frequentes, mas nunca pareciam planejados. Era como se o universo conspirasse para colocá-los no mesmo lugar, no momento certo. Uma manhã, ele precisava de flores para a vitrine da joalheria. Outra tarde, ela pedia ajuda para carregar sacos de adubo. Desculpas simples que ambos sabiam serem apenas isso. Desculpas para estarem juntos. Foi num sábado à tarde, quando a rua estava vazia e o sol começava a descer, tingindo tudo de dourado, que Ricardo bateu na porta da floricultura já fechada. Taina estava dentro, fazendo o balanço do dia, e quando viu o rosto dele pelo vidro, seu coração deu um salto. Ela abriu a porta, os cabelos presos num coque desfeito, uma caneta ainda atrás da orelha. Pensei que você já tivesse ido embora, disse ela, encostando-se no batente. Também pensei, Ricardo admitiu com um meio sorriso. Mas estava ali do outro lado e percebi que não tinha vontade de ir para casa ainda. Taina entendeu perfeitamente o que ele não estava dizendo. Ela também passava os dias esperando algum motivo para atravessar aqueles poucos metros que separavam suas lojas. Quer entrar? Estava prestes a fazer um chá. Chá? Ele arqueou uma sobrancelha divertido. Não te vejo como pessoa de chá. E o que você me vê como pessoa de... Ela provocou, abrindo espaço para ele passar. Ricardo entrou,
e o cheiro de terra molhada e flores frescas o envolveu. Era reconfortante, quase íntimo. Pessoa de café forte pela manhã, disse ele, seguindo-a até os fundos. E talvez de vinho tinto à noite. Taína riu, pegando 2 xícaras. Impressionantemente preciso. Mas sábado é dia de chá. É meu jeito de desacelerar. Ela preparou a bebida com cuidado, enquanto Ricardo se sentava num banquinho e a observava. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia, sem pressa, como se cada gesto merecesse atenção. Posso te fazer uma pergunta? Ele quebrou o silêncio. Sempre pode, Taina respondeu, entregando-lhe a xícara e sentando-se ao lado dele, próxima o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem. Por que você sempre responde às minhas perguntas com tanta sinceridade? A maioria das pessoas foge de conversas reais. Taina segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor aquecer as palmas. Porque conversas rasas me cansam, disse ela, simples. Acho que a gente perde tempo demais falando sobre o clima, sobre coisas que não importam de verdade. Quando alguém me pergunta algo, eu assumo que essa pessoa realmente quer saber. E se eu pergunto algo a alguém, é porque eu quero mesmo ouvir a resposta. Ricardo tomou um gole do chá, deixando as palavras dela se acomodarem dentro dele. Deve ser solitário, comentou ele baixo. Viver num mundo onde as pessoas raramente dizem o que realmente pensam. É, Taína admitiu, olhando para ele. Mas às vezes a gente encontra alguém que fala a mesma língua, alguém que não tem medo do silêncio nem da verdade. Os olhos dele se encontraram, e Ricardo sentiu algo apertar no peito. Ela estava falando dele, estava dizendo, sem dizer explicitamente, que o reconhecia como alguém igual. Eu não sou bom com palavras, ele confessou, desviando o olhar para a xícara. Passo a maior parte do tempo sozinho, no silêncio. Às vezes acho que esqueci como me conectar com as pessoas. Eu não acho que você esqueceu, Taína disse, e havia uma suavidade na voz dela que fez Ricardo voltar a olhá-la. Acho que você só é seletivo. Não desperdiça palavras com quem não merece ouvi-las. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Ninguém nunca havia lido tão bem. E você acha que merece? Perguntou ele, com uma vulnerabilidade rara na voz. Taína segurou a respiração. A pergunta era carregada de significado, e ambos sabiam disso. Espero que sim, respondeu ela baixinho. Ricardo colocou a xícara de lado, e pela primeira vez desde que se conheceram, foi ele quem iniciou o toque. Estendeu a mão e pegou a dela, entrelaçando os dedos devagar, como se pedisse permissão a cada milímetro. Você merece, disse ele, e as palavras saíram firmes, honestas. Mais do que a maioria. Taína sentiu os olhos arderem, mas não era tristeza. Era alívio. Era a sensação de ser vista, realmente vista, por alguém. Mas sabe o que é engraçado? Ela disse, apertando os dedos dele. Eu passo os dias cuidando de plantas, esperando que elas cresçam, que floresçam. Mas esqueci que eu também precisava de alguém que cuidasse de mim desse jeito. Com paciência, sem pressa. Não é engraçado, Ricardo murmurou. É humano. Eles ficaram assim, de mãos dadas, enquanto a luz do fim de tarde entrava pelas janelas, pintando tudo de tons quentes. Não havia pressa em romper aquele momento. Não havia necessidade de preencher o silêncio com palavras vazias. Posso te contar uma coisa? Taína quebrou o silêncio, mas não soltou a mão dele. Sempre. Quando você entrou na minha loja pela primeira vez, eu senti algo estranho. Como se eu te conhecesse de algum lugar. Não fisicamente, mas, sei lá, como se reconhecesse algo em você que também existe em mim. Ricardo virou o corpo ligeiramente para encará-la melhor. Eu senti a mesma coisa, admitiu. E isso me assustou.
Porque eu passei tanto tempo me protegendo, construindo muros, que quando você apareceu, foi como se esses muros não fizessem o menor sentido. E agora? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Ainda te assusta? Ele levou tempo para responder, porque queria ser honesto. Queria que cada palavra carregasse o peso exato do que sentia. Me assusta, disse ele finalmente. Mas não o suficiente para me fazer recuar. Taína sorriu, e era um sorriso cheio de compreensão, de aceitação. Ela sabia que aquilo, o que quer que estivesse nascendo entre eles, não era simples, mas era real. E talvez fosse justamente a complexidade que tornava tudo tão valioso. Eu também tenho medo, ela confessou. Medo de me entregar e descobrir que não sou o suficiente. Medo de construir algo lindo e ver desmoronar. Ricardo soltou a mão dela apenas para levar os dedos ao rosto de Taina, tocando levemente a bochecha, fazendo-a erguer os olhos para ele. Você é mais do que suficiente, disse ele, com uma intensidade que a fez tremer. E eu não vou deixar nada desmoronar. Não dessa vez. A promessa ficou suspensa no ar entre eles, sólida e verdadeira. Taina cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a contra o próprio rosto, sentindo o calor, a firmeza, a presença. O que está acontecendo com a gente, Ricardo? Ele se aproximou um pouco mais, tanto que podia sentir a respiração dela roçando seu rosto. Algo inevitável, respondeu ele, rouco. Algo que eu não quero evitar. O sol já havia se posto completamente quando eles finalmente se separaram, mas ambos sabiam que algo fundamental havia sido selado naquela tarde. Não apenas palavras haviam sido trocadas, promessas silenciosas, medos compartilhados, verdades nuas haviam sido colocadas sobre a mesa. E quando Ricardo saiu da floricultura naquela noite, levou consigo não apenas a lembrança das palavras dela, mas a certeza de que estava começando a desmoronar todas as defesas que havia construído tão cuidadosamente. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável, na dinâmica entre Ricardo e Taina. Eles não haviam definido o que eram um para o outro. Não havia rótulos, nem conversas sobre exclusividade ou futuro. Mas havia algo no ar, uma tensão silenciosa que crescia a cada olhar prolongado, a cada toque acidental que durava um segundo a mais do que deveria. Ricardo começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Taina prendia o cabelo quando estava concentrada, deixando a nuca exposta. O jeito como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava pensando em algo. O riso baixo que escapava quando ele dizia algo inesperado. Cada gesto dela se gravava na memória dele como se fosse algo precioso que precisava ser guardado. E Taina, por sua vez, sentia-se cada vez mais consciente da presença de Ricardo. O jeito como ele a olhava quando achava que ela não estava prestando atenção. Um olhar intenso, cheio de algo que ela não conseguia nomear, mas que fazia seu corpo inteiro reagir. A forma como os dedos dele roçavam os dela quando passavam algo de mão em mão. O timbre grave da voz dele, que parecia vibrar dentro do peito dela. Foi numa tarde de terça-feira que a tensão atingiu um ponto quase insuportável. Taina havia atravessado a rua até a joalheria com a desculpa de devolver um livro que Ricardo havia emprestado. Ele estava sozinho, organizando um colar de pérolas sobre o veludo negro da vitrine. Quando ouviu a porta se abrir, ergueu os olhos e, ao vê-la, algo mudou na expressão dele. Uma intensidade repentina que fez o ar entre eles se adensar. "Ah, trouxe seu livro", disse ela, estendendo o volume, mas a voz saiu mais rouca do que pretendia. Ricardo se aproximou, mas não pegou o livro imediatamente. Em vez disso, ficou parado na frente dela, tão perto que Taina podia sentir o calor emanando do corpo dele. "Gostou?" perguntou ele, mas seus olhos não estavam no livro. Estavam fixos nela,
percorrendo o rosto dela lentamente, como se memorizasse cada detalhe. Gostei. Taína respondeu, segurando o livro com mais força do que necessário. Você tinha razão. É realmente bonito. Você é bonita. As palavras saíram antes que Ricardo pudesse pensar. Diretas, honestas, carregadas de um desejo que ele não conseguia mais esconder. Taína prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Ricardo, desculpa, ele murmurou, mas não desviou o olhar. Eu só não consigo parar de reparar em você. Não consigo parar de pensar em você. Taína deixou o livro sobre o balcão, sem tirar os olhos dele. Você acha que eu consigo? Disse ela baixinho. Você acha que eu não percebo quando você me olha? Que eu não sinto quando você está perto? Ricardo deu mais um passo em direção a ela, eliminando quase completamente a distância entre eles. Agora estavam tão próximos que Taína precisava erguer levemente o rosto para encará-lo. O que você sente? Ele perguntou, e a voz dele era quase um sussurro rouco. Taína fechou os olhos por um instante, tentando encontrar as palavras certas. Sinto meu coração acelerar toda vez que você entra na floricultura. Sinto minha pele esquentar quando você me toca, mesmo que seja só de leve. Sinto falta de você quando você não está por perto, e isso me assusta porque faz pouco tempo que a gente se conhece, e eu não deveria estar sentindo isso tão intensamente. Quando ela abriu os olhos, viu que Ricardo a observava com uma expressão que misturava desejo e ternura. Quanto tempo é tempo suficiente? Ele perguntou, levantando a mão devagar e afastando uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela. Os dedos dele roçaram a têmpora, a bochecha, desceram até o queixo, e Taína sentiu cada centímetro daquele toque como se fosse fogo. Não sei, ela admitiu, a voz falhando. Só sei que quando estou perto de você, nada mais parece importar. Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares acariciando as maçãs do rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Eu quero te beijar, ele confessou, e havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que fez o peito de Taína apertar. Eu penso nisso o tempo todo, mas tenho medo de que se eu começar, não vou conseguir parar. Taína apoiou as mãos no peito dele, sentindo o coração acelerado sob as palmas. Então, não pare, sussurrou ela. Mas Ricardo não se moveu imediatamente. Ficou ali, segurando o rosto dela, olhando nos olhos dela, como se buscasse ter certeza absoluta. E então, devagar, foi aproximando o rosto, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar, caso quisesse. Mas Taína não recuou. Ela fechou os olhos e esperou, os lábios entreabertos, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando os lábios deles finalmente se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo começou suave, quase tímido, um roçar de lábios que era mais uma pergunta do que uma afirmação. Mas quando Taína suspirou contra a boca dele e entrelaçou os dedos nos cabelos da nuca dele, algo mudou. O beijo se aprofundou, ganhou urgência. As mãos de Ricardo desceram do rosto dela para a cintura, puxando-a para mais perto, eliminando qualquer espaço entre eles. Taína se apertou contra o corpo dele, sentindo cada músculo, cada linha, cada respiração ofegante. Eles se separaram apenas quando o ar se tornou necessário, mas continuaram próximos, testas encostadas, respirações misturadas. Isso... Taína começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu sei, Ricardo murmurou, os olhos ainda fechados. Eu senti também. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas sentindo, sem precisar nomear o que acabara de acontecer. Não era apenas um beijo. Era uma declaração silenciosa, uma confirmação de algo que ambos já sabiam, mas que agora tinha se tornado impossível de ignorar. Quando finalmente se afastaram, havia uma nova consciência entre eles.
A consciência de que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta, e nenhum dos dois queria voltar. Preciso ir, Taina disse, mas não se moveu. Eu sei, Ricardo respondeu, mas suas mãos ainda seguravam a cintura dela. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de promessa, e se afastou devagar. Pegou o livro que havia deixado sobre o balcão, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Ricardo? Sim, eu também penso nisso o tempo todo. E então ela saiu, deixando-o ali, no meio da joalheria vazia, com o sabor dela ainda nos lábios e a certeza de que nada seria como antes. Depois daquele beijo, algo fundamental mudou entre Ricardo e Taina. Não era apenas o desejo físico que havia sido despertado, era uma necessidade mais profunda, quase primitiva, de estarem próximos. Como se a distância, por menor que fosse, tivesse se tornado insuportável. Ricardo percebia isso de formas que o surpreendiam. Acordava de manhã e a primeira coisa que fazia era olhar pela janela em direção à floricultura, esperando ver Taina abrindo as portas. Durante o dia, encontrava desculpas para passar em frente à loja dela. Precisava comprar água, esticar as pernas, conferir se ia chover. Desculpas frágeis que enganavam apenas a ele mesmo. E quando ela não estava, quando por algum motivo a floricultura permanecia fechada, o mundo de Ricardo perdia a nitidez. As cores ficavam mais opacas, os sons mais abafados. Era como se a presença dela tivesse se tornado o ponto focal através do qual ele enxergava tudo ao redor. Taina sentia o mesmo, embora tentasse racionalizar. Dizia a si mesma que era bobagem, que era cedo demais para sentir tanta falta de alguém. Mas a verdade teimava em se impor. Ela contava as horas até vê-lo novamente. Seus olhos buscavam a figura dele através das janelas. O coração disparava toda vez que a porta da floricultura se abria e ela esperava, por uma fração de segundo, que fosse ele. Foi numa quinta-feira à noite, quando ambos já haviam fechado suas lojas, que Ricardo bateu na porta dela. Taina estava nos fundos, regando as últimas plantas do dia, e quando viu o rosto dele pelo vidro, algo dentro dela se acalmou. Como se uma parte que estivesse inquieta finalmente encontrasse seu lugar. Ela abriu a porta e não precisaram de palavras. Ricardo simplesmente entrou e a puxou para um abraço. Um abraço apertado, necessário, como se tivessem ficado separados por meses e não por algumas horas. Eu precisava te ver. Ele murmurou contra os cabelos dela, a voz rouca. Eu também. Taina admitiu, apertando-se contra ele, sentindo o calor, a solidez, a certeza que a presença dele trazia. Ficaram assim por um longo momento, apenas se segurando, em silêncio. Não era um abraço romântico no sentido tradicional, era mais do que isso. Era reconhecimento, era alívio, era a confirmação física de algo que ambos sentiam, mas ainda não sabiam expressar em palavras. Quando finalmente se separaram, Ricardo segurou o rosto dela, olhando nos olhos dela, com uma intensidade que a fez tremer. "O que você está fazendo comigo?" perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade crua naquelas palavras. "O mesmo que você está fazendo comigo", Taina respondeu, cobrindo as mãos dele com as suas, me fazendo sentir coisas que eu achei que não fosse mais capaz de sentir. Ele se aproximou e a beijou, mas dessa vez era diferente. Não havia a urgência desesperada do primeiro beijo. Era lento, profundo, cheio de um sentimento que ia muito além do desejo. Era entrega, era confiança. "Fica comigo hoje", Taina sussurrou quando se separaram. "Não precisa ser nada além disso, só fica." Ricardo assentiu, e havia alívio naquele gesto. Como se ele também precisasse daquela permissão para não ter que ir embora, para não ter que voltar à solidão do próprio apartamento. Eles subiram para o pequeno loft acima da floricultura onde Taina morava. Era um espaço simples, mas aconchegante,
cheio de plantas, almofadas coloridas, livros empilhados. Havia uma essência dela em cada canto, e Ricardo sentiu-se estranhamente em casa. Taína preparou o jantar. Algo simples, massa com molho de tomate fresco e manjericão que ela mesma cultivava. Eles comeram sentados no chão, encostados no sofá, conversando sobre coisas pequenas e grandes ao mesmo tempo. Ricardo falou sobre o avô, sobre as memórias de infância na joalheria. Taina contou sobre os alunos que sentia falta, sobre como cada planta tinha uma personalidade própria. Sabe o que é estranho? Ricardo disse, pousando o prato vazio de lado. Eu passei tanto tempo sozinho que achei que tinha me acostumado, que não precisava de ninguém. Mas agora, ele pausou procurando as palavras certas. Agora, quando você não está por perto, é como se faltasse algo essencial. Como oxigênio. Taina se aproximou, entrelaçando os dedos nos dele. Não é estranho, disse ela baixinho. É assustador, porque significa que outra pessoa se tornou necessária para você respirar direito. E isso te assusta? Ela pensou por um momento antes de responder. Me apavora, admitiu. Porque eu sei o quanto dói quando você se acostuma com a presença de alguém e, de repente, essa pessoa não está mais lá. Ricardo puxou-a para mais perto, fazendo-a se acomodar entre suas pernas, as costas dela apoiadas no peito dele. Envolveu-a com os braços, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Eu não vou a lugar nenhum, disse ele firme. Não sei explicar o que é isso que está acontecendo entre a gente, mas sei que é real. E sei que eu não quero estar em nenhum outro lugar que não seja ao seu lado. Taina virou levemente a cabeça, beijando o braço dele que a envolvia. Promete? Prometo. Eles ficaram assim, entrelaçados, enquanto a noite avançava lá fora. Conversaram sobre medos, sobre sonhos, sobre as cicatrizes invisíveis que ambos carregavam. Ricardo falou sobre o relacionamento anterior que havia terminado justamente porque ele não conseguia se conectar emocionalmente. Taina contou sobre o esgotamento que quase a destruiu, sobre como teve que reconstruir a própria identidade do zero. Você sabe por que eu me conectei tão rápido com você? Taina perguntou, já tarde da noite, quando estavam deitados no sofá, ela acomodada contra o peito dele. Por quê? Porque você me vê de verdade. Não a versão que eu mostro para o mundo, mas quem eu realmente sou embaixo de tudo isso. E não é todo dia que a gente encontra alguém que enxerga a gente assim. Ricardo beijou a testa dela, um gesto suave, mas cheio de significado. Funciona nos dois sentidos, murmurou. Você também me vê. E em vez de se assustar com o que encontra, você fica. Sempre vou ficar, Taina prometeu. E havia tanta certeza naquelas palavras que Ricardo sentiu algo se soltar dentro dele. Um nó antigo, apertado, que finalmente se desfazia. Eles adormeceram assim, entrelaçados, protegidos um pelo outro. E quando Ricardo acordou no meio da madrugada e viu Taina dormindo tranquilamente em seus braços, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Não era apenas desejo, não era apenas atração física, era algo muito mais profundo e assustador. Era amor começando a florescer, silencioso e inevitável, como as plantas que Taina cuidava com tanto carinho. Havia noites em que o passado insistia em bater à porta, e por mais que Ricardo tentasse manter as defesas erguidas, algumas feridas teimavam em sangrar. Foi numa dessas noites, quase 2 semanas depois que ele e Taina haviam se tornado inseparáveis, que ela percebeu algo diferente nele. Estavam na joalheria depois do expediente. Ricardo havia convidado Taina para jantar, mas quando ela chegou, encontrou-o sentado no chão dos fundos, encostado na parede, olhando para o nada. Havia uma garrafa de uísque pela metade ao lado dele e um copo vazio na mão. Ricardo! Taina fechou a porta atrás de si, a preocupação evidente na voz. Ele ergueu os olhos e ela viu algo ali que nunca tinha visto antes.
Uma dor crua, exposta, como se todas as camadas de proteção tivessem sido arrancadas. Desculpa, ele disse a voz rouca. Eu devia ter cancelado. Hoje não é um bom dia. Taina não hesitou. Sentou-se ao lado dele no chão, pegou o copo da mão dele e o colocou de lado. Então, simplesmente entrelaçou os dedos nos dele e esperou. Não fez perguntas. Não tentou preencher o silêncio com palavras vazias de consolo. Apenas ficou ali, presente, sólida. Ricardo apertou a mão dela como se fosse uma âncora. Hoje faz 3 anos, começou ele baixinho. 3 anos que meu avô morreu. Taina virou-se para encará-lo melhor, mas não soltou a mão dele. Você não me contou. Eu não gosto de falar sobre isso, Ricardo admitiu. Porque quando falo, torna tudo mais real, e eu já perdi tanto... A voz dele falhou, e ele precisou parar para respirar fundo. Me conta, Taina pediu suavemente. Me deixa estar aqui com você nisso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, reunindo coragem. Então, devagar, as palavras começaram a sair. Ele era mais do que um avô para mim. Era meu pai, meu amigo, meu mentor. Meu pai biológico nunca esteve presente de verdade, sempre ocupado demais, importante demais. Mas meu avô, ele sempre teve tempo. Me ensinou tudo o que sei sobre joias, sobre negócios, sobre a vida. Taina escutava com atenção plena, os olhos fixos no perfil dele. Quando ele morreu, eu estava em outra cidade, fechando um negócio que achei que era importante. Ele me ligou na noite anterior, disse que estava se sentindo cansado, mas eu disse que ligava de volta no dia seguinte. Disse que estava ocupado. A voz de Ricardo quebrou e Taina sentiu o peito apertar. Ele morreu naquela madrugada, sozinho, e eu nunca vou me perdoar por não ter estado lá, por ter escolhido um contrato sem importância em vez de estar ao lado dele quando ele mais precisava. Ricardo, Taina sussurrou, mas ele balançou a cabeça. Eu passei os últimos 3 anos tentando me convencer de que não foi culpa minha. Mergulhei no trabalho, construí uma vida que parecia perfeita no papel, mas que era completamente vazia por dentro, até que não aguentei mais. Foi por isso que voltei, porque precisava estar no único lugar onde ainda consigo sentir a presença dele. Taina soltou a mão dele apenas para envolver o braço ao redor dos ombros dele, puxando-o para mais perto. Ricardo resistiu por apenas um segundo antes de ceder, apoiando a cabeça no ombro dela. Você carregou isso sozinho por quanto tempo? Ela perguntou baixinho. Todo esse tempo, ele admitiu. Não tinha ninguém com quem pudesse falar. Ninguém que realmente entendesse. Mas agora tem. Taina disse, virando o rosto dele delicadamente para que a olhasse. Agora você tem eu, e eu não vou a lugar nenhum, mesmo quando você achar que não merece companhia, principalmente nesses momentos. Ricardo olhou para ela, e os olhos dele estavam úmidos. Por que você está fazendo isso? Por que está aqui, ouvindo os desabafos de um homem quebrado? Taina segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a manter o contato visual. Porque você não está quebrado, Ricardo. Você está machucado, que é diferente. Coisas quebradas não se consertam, mas feridas cicatrizam. E às vezes a gente só precisa de alguém que segure a nossa mão enquanto o tempo faz o trabalho dele. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Ricardo, e Taina a limpou com o polegar. Com tanta ternura que ele sentiu algo se partir dentro dele. Mas era uma quebra boa, necessária, como quando algo que estava preso demais finalmente consegue respirar. Eu tenho tanto medo, ele confessou, a voz fraca. Medo de me aproximar de alguém e perder de novo. Medo de não ser suficiente. Medo de repetir os mesmos erros. Todos nós temos, Taina disse. E então contou algo que nunca havia revelado a ele antes. Quando eu tive o colapso, quando meu corpo simplesmente desistiu, eu fiquei meses sem conseguir confiar em mim mesma novamente.
Tinha medo de voltar a trabalhar, medo de me relacionar, medo de que eu fosse desmoronar de novo a qualquer momento. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E sabe o que eu aprendi? Que o medo nunca vai embora completamente. A gente só aprende a viver com ele e fazer escolhas apesar dele. E eu escolho estar aqui, contigo, mesmo sabendo que posso me machucar. Porque algumas coisas valem o risco. Ricardo a puxou para mais perto, enterrando o rosto no pescoço dela e finalmente permitiu-se chorar. Não apenas pela perda do avô, mas por todos os anos de solidão autoimposta, por todas as vezes que se sentiu indigno de amor, por todo o peso que carregou sozinho. Taina o segurou firme, passando os dedos pelos cabelos dele, sussurrando palavras suaves que não eram promessas vazias, mas reconhecimentos. Está tudo bem. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Quando as lágrimas finalmente cessaram, eles ficaram entrelaçados no chão da joalheria, entre vitrines de cristal e joias que brilhavam sob a luz fraca. Ricardo ergueu o rosto, os olhos vermelhos, mas mais leves. Obrigado, disse ele, e havia tanto peso naquela palavra que ela sentiu o coração apertar. Sempre, Taina respondeu, e selou a promessa com um beijo suave na testa dele. Eles não se moveram dali por horas. Simplesmente ficaram juntos, compartilhando o silêncio, as feridas, as esperanças. E quando finalmente se levantaram, havia algo novo entre eles. Uma intimidade que ia além do físico, além do romântico. Era o tipo de conexão que só nasce quando duas pessoas se permitem ser completamente vulneráveis uma com a outra. E ambos sabiam, sem precisar dizer em voz alta, que haviam cruzado mais uma fronteira da qual não havia retorno. Depois daquela noite de vulnerabilidade compartilhada, algo mudou na forma como Ricardo e Taina se relacionavam. As barreiras haviam caído por completo. Não havia mais espaço para fingimentos ou receios. Eles se permitiam estar juntos de uma forma mais intensa, mais presente, mais real. Foi num domingo à tarde, quando a cidade inteira parecia respirar mais devagar, que Ricardo subiu até o loft de Taina. Ela havia mandado uma mensagem simples. Estou com saudade. Vem. E ele foi, sem hesitar, como se aquele pequeno apartamento acima da floricultura tivesse se tornado o único lugar onde realmente queria estar. Quando chegou, encontrou Taina na pequena varanda, regando as plantas que pendiam do teto. Ela usava um vestido leve, cor de lavanda, e os cabelos soltos dançavam ao sabor da brisa morna. O sol da tarde pintava tudo de dourado. E por um momento, Ricardo apenas ficou parado, observando-a, pensando como havia tido sorte de cruzar o caminho dela. Vai ficar aí me olhando ou vai me ajudar? Taina perguntou sem virar-se, mas ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Prefiro ficar olhando, Ricardo respondeu, aproximando-se. A vista é melhor. Ela se virou e o olhar que trocaram carregava tanto peso que o ar ao redor pareceu se adensar. Taina colocou o regador de lado e caminhou até ele, devagar, como se saboreasse cada passo. Quando finalmente ficaram frente a frente, próximos demais para fingir indiferença, Ricardo ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo que o vento havia trazido para o rosto dela. Mas, dessa vez, ele não recolheu a mão. Deixou-a deslizar pela lateral do rosto dela, pelo pescoço, sentindo a pulsação acelerada sob os dedos. Seu coração está disparado, murmurou ele, a voz grave. Você tem esse efeito em mim, Taina admitiu, sem desviar os olhos. Ricardo se aproximou mais, eliminando o último resquício de espaço entre eles. Podia sentir a respiração dela contra seu rosto, morna e levemente acelerada. Podia ver as pupilas dilatadas, o leve rubor que subia pelas bochechas. Posso te confessar uma coisa? Ele perguntou baixinho. Sempre. Eu penso em você o tempo todo, no jeito como você sorri, no som da sua voz, na sensação da sua pele contra a minha. Ele fez uma pausa.
os olhos percorrendo o rosto dela lentamente. E penso em como seria ter você completamente. Taina prendeu a respiração, sentindo uma onda de calor percorrer o corpo inteiro. Ricardo, me diz para parar se você não quiser isso. Ele sussurrou, aproximando o rosto, os lábios roçando levemente os dela. Porque se eu te beijar agora, não vai ser como das outras vezes. Taina segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhá-la nos olhos. Eu não quero que você pare, disse ela firme. Eu quero você, completamente. A palavra completamente ainda ecoava no ar quando Ricardo a beijou. Foi um beijo diferente, urgente, faminto, cheio de uma necessidade que havia sido reprimida por tempo demais. As mãos dele desceram pela cintura dela, puxando-a contra o próprio corpo com força, e Taina respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos dele, apertando, puxando. Eles cambalearam pela varanda, entraram no apartamento sem separar os lábios. Ricardo pressionou Taina contra a parede e ela ofegou quando sentiu o peso do corpo dele contra o seu. As mãos dele exploravam, descobriam, memorizavam cada curva, cada respiração entrecortada. Tem certeza? Ele perguntou, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, buscando qualquer sinal de hesitação. Absoluta, Taina respondeu. E havia tanta certeza naquela palavra que Ricardo sentiu o peito apertar. Ele a pegou no colo num movimento fluido, e ela entrelaçou as pernas ao redor da cintura dele, os braços em volta do pescoço. Caminharam assim até o quarto, entre beijos profundos e respirações ofegantes. Quando finalmente chegaram à cama, Ricardo a deitou com cuidado, como se ela fosse algo precioso demais para ser tratado com pressa. Ajoelhou-se ao lado da cama, olhando para ela de um jeito que fez Taina se sentir completamente exposta e completamente segura ao mesmo tempo. Você é linda, ele disse. E não era apenas sobre a aparência física. Era sobre a alma dela, sobre a forma como ela havia entrado na vida dele e mudado tudo. Taina estendeu a mão, tocando o rosto dele. E você é tudo o que eu não sabia que estava procurando. Ricardo subiu na cama, posicionando-se sobre ela, apoiando o peso nos antebraços. Olharam-se por um longo momento, e naquele silêncio carregado havia todas as palavras que ainda não tinham sido ditas. Promessas, medos, esperanças. E então ele beijou-a novamente, devagar dessa vez, saboreando. Desabotoou o vestido dela com uma lentidão intencional, revelando a pele centímetro por centímetro, beijando cada novo pedaço descoberto. Taina arqueou o corpo, os dedos cravando nos ombros dele, perdida nas sensações que se multiplicavam. Quando finalmente não havia mais barreiras entre eles, quando pele encontrou pele de forma completa, ambos pararam por um instante. Ricardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados, sentindo o coração dela pulsar contra o seu. Eu sinto como se tivesse esperado a vida inteira por isso, ele confessou rouco. Eu também, Taina sussurrou, e guiou o rosto dele de volta ao seu, beijando-o com toda a intensidade que sentia. O mundo exterior desapareceu. Não havia mais nada além deles dois, dos corpos que se moviam em perfeita sintonia, das respirações que se misturavam, dos sussurros que escapavam nos momentos de maior intensidade. Era entrega pura, sem reservas, sem medos. Ricardo segurava Taina como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Cada toque deliberado, cada movimento guiado não pela urgência, mas pela necessidade de gravar aquele momento na memória. E Taina se entregava completamente, sem medo de se perder, porque sabia que com ele estava segura. Quando os corpos finalmente encontraram o clímax juntos, foi como se duas metades há muito separadas finalmente se completassem.
Eles ficaram entrelaçados, ofegantes, corações acelerados batendo um contra o outro, e naquele silêncio pleno havia uma compreensão que ia além das palavras. Algo profundo e irreversível havia acontecido ali. A luz da tarde já começava a diminuir, pintando o quarto em tons de âmbar e dourado. Ricardo e Taína permaneciam entrelaçados, mas não havia pressa em se separar. Era como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo, criando um espaço onde apenas eles dois existiam. Ricardo apoiou-se no cotovelo, observando Taína deitada ao seu lado. Os cabelos dela estavam espalhados sobre o travesseiro, os lábios levemente inchados dos beijos, a pele ainda corada. Ela o olhava de volta com uma expressão que misturava satisfação e algo mais profundo. Uma ternura que fazia o peito dele apertar. "No que você está pensando?" ela perguntou, a voz rouca e suave. Ricardo deslizou a mão pelo braço dela, traçando caminhos invisíveis sobre a pele quente. "Estou pensando que nunca me senti assim antes", admitiu o honesto. Completo, como se todas as peças que faltavam tivessem finalmente se encaixado. Taína virou de lado, enfrentando-o completamente. Ergueu a mão e tocou o rosto dele, passando o polegar pelos lábios. "Eu também", disse ela. "E é assustador, não é? Sentir tanto por alguém. É aterrorizante." Ricardo concordou, pegando a mão dela e beijando a palma. "Mas, ao mesmo tempo, não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar." Ele se inclinou e a beijou, devagar, saboreando. Não era um beijo de urgência ou necessidade física. Era um beijo de reconhecimento, de gratidão, de algo que começava a se parecer muito com amor. Quando se separaram, Taína traçou o contorno do ombro dele com os dedos, descendo pelo peito, sentindo os músculos se contraírem sob o toque. "Você sabe o que é mais incrível nisso tudo?" ela perguntou, os olhos fixos nos movimentos da própria mão. "O quê?" "Não é só o físico. Quer dizer, isso é maravilhoso, obviamente." Ela sorriu, e ele sorriu de volta. "Mas o que me deixa sem ar é a forma como você me olha, como se realmente me visse, como se eu fosse suficiente exatamente do jeito que sou." Ricardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Porque você é", disse ele firme. "Você é mais do que suficiente. Você é perfeita." Taína balançou a cabeça, mas estava sorrindo. "Não sou perfeita. Tenho 1000 defeitos. E eu adoro cada um deles", Ricardo respondeu, puxando-a para mais perto, fazendo-a deitar sobre o peito dele. "Adoro como você morde o lábio quando está concentrada. Adoro como você fala com as plantas, como se elas pudessem te ouvir. Adoro como você me olha, como se eu fosse alguém que vale a pena conhecer." Taína ergueu o rosto, apoiando o queixo no peito dele. "Você vale muito a pena", disse ela séria. "E espero que um dia você acredite nisso tanto quanto eu acredito." Ricardo passou os dedos pelos cabelos dela, afastando-os do rosto, e ficou apenas observando-a, memorizando cada detalhe. O formato dos olhos, a curva do nariz, a forma como ela o olhava com tanta confiança. "Quando você entrou na minha vida", ele começou, a voz baixa, "eu estava tão perdido, funcionando no automático, apenas existindo. E então você apareceu, com aquele sorriso e aquela forma de ver o mundo, e de repente tudo ganhou cor de novo." "Ricardo, deixa eu terminar", ele pediu suavemente. "Eu preciso que você saiba que isso, o que estamos construindo aqui, não é algo casual para mim. Não é apenas atração física ou necessidade de companhia. É algo que vai muito mais fundo. E eu sei que é cedo para dizer certas coisas, mas..." Taína colocou os dedos sobre os lábios dele, silenciando-o. "Eu sei", disse ela, os olhos brilhando, "porque eu sinto o mesmo. E você tem razão. É cedo demais para certas palavras, mas não é cedo demais para sentir. E eu sinto, Ricardo. Eu sinto tudo." Ele virou o corpo, invertendo as posições,
posicionando-se sobre ela novamente. Mas não havia urgência agora. Apenas uma necessidade suave de estar próximo, de sentir, de se conectar de todas as formas possíveis. Então, me deixa sentir você de novo. Ele sussurrou contra os lábios dela. Devagar, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós temos, Taina respondeu, puxando-o para mais perto. E então eles se perderam um no outro novamente, mas dessa vez era diferente. Era mais lento, mais deliberado. Cada toque era uma declaração silenciosa, cada beijo uma promessa não dita. Ricardo explorava o corpo dela como se fosse um território sagrado, e Taina respondia com a mesma reverência, as mãos descobrindo, memorizando, adorando. Não havia sons além das respirações entrelaçadas, dos sussurros baixos, dos suspiros que escapavam quando o prazer se tornava intenso demais para ser contido. Era uma dança antiga, mas ao mesmo tempo completamente nova, porque era deles, única e irrepetível. Quando finalmente alcançaram o ápice juntos, foi com os olhos abertos, olhando um nos olhos do outro, sem medo de deixar que a intensidade do momento mostrasse tudo o que sentiam. E naquele instante de total vulnerabilidade, ambos souberam com absoluta certeza que haviam encontrado algo raro e precioso. Depois, deitaram-se lado a lado, dedos entrelaçados, respirações ainda descompassadas. Ricardo puxou o lençol sobre os dois, envolvendo-os numa bolha de calor e intimidade. Fica comigo hoje, ele pediu, beijando o ombro dela. E amanhã, e sempre que possível. Taina se aconchegou contra ele, a cabeça encaixando-se perfeitamente no ombro dele. Sempre, prometeu ela, e selou a promessa com um beijo suave sobre o coração dele. Lá fora, o dia transformava-se em noite. Mas dentro daquele quarto, o tempo continuava suspenso. E enquanto Ricardo segurava Taina nos braços, sentindo o peso confortável dela contra si, soube que algo fundamental havia mudado, não apenas entre eles, mas dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele não tinha medo do amanhã. A noite havia caído completamente quando Ricardo despertou. Não sabia quanto tempo havia passado, talvez 1 hora, talvez 3. O tempo parecia irrelevante dentro daquele quarto silencioso, onde apenas a luz suave da lua entrava pelas cortinas entreabertas. Taina dormia ao seu lado, o rosto relaxado, os lábios levemente entreabertos. Uma mecha de cabelo caía sobre o rosto dela, e Ricardo sentiu uma ternura tão intensa que quase doeu. Com cuidado para não acordá-la, afastou o fio de cabelo, deixando os dedos deslizarem pela bochecha dela. Ela se mexeu levemente, um suspiro suave escapando dos lábios, mas não acordou. Ricardo aproveitou o momento para apenas observá-la, para gravar na memória cada detalhe daquele rosto que, em tão pouco tempo, havia se tornado a coisa mais importante do mundo para ele. Você está me olhando de novo, Taina murmurou, sem abrir os olhos, mas com um sorriso brincando nos lábios. Ricardo sorriu também, inclinando-se para beijar a testa dela. Não consigo evitar, admitiu. Você é bonita demais quando dorme. Taina finalmente abriu os olhos, e mesmo na penumbra do quarto, Ricardo podia ver o brilho ali. Aquela luz que ela carregava e que havia iluminado a vida dele desde o primeiro dia. Que horas são? Ela perguntou, espreguiçando-se preguiçosamente. Não sei, e não me importo, Ricardo respondeu, puxando-a para mais perto, envolvendo-a nos braços. Não quero pensar em horas, em obrigações, em nada que não seja isso aqui. Taina se aconchegou contra o peito dele, sentindo o coração batendo num ritmo calmo e constante. Passou os dedos pelo peito nu dele, traçando linhas invisíveis, sentindo a textura da pele, a solidez dos músculos. Isso aqui é bom demais para ser real, ela disse baixinho. É real, Ricardo afirmou, beijando o topo da cabeça dela. Tão real quanto eu nunca imaginei que pudesse ser. Ficaram assim por um longo momento,
apenas sentindo a presença um do outro, respirando juntos. Havia uma paz naquele silêncio. Não o tipo de silêncio vazio e pesado, mas um silêncio pleno, carregado de compreensão mútua. Posso te fazer uma pergunta? Taína quebrou o silêncio, erguendo o rosto para olhá-lo. Sempre. O que você sente agora? Neste exato momento? Ricardo pensou por um instante, procurando as palavras certas para descrever o turbilhão de emoções que se agitava dentro dele. Sinto paz, disse ele finalmente. E isso é estranho, porque eu não sou uma pessoa pacífica por natureza. Minha mente está sempre acelerada, sempre planejando, sempre se preocupando. Mas aqui, com você, tudo fica quieto, como se finalmente pudesse simplesmente ser. Taína sentiu os olhos arderem com a honestidade crua daquelas palavras. Eu também sinto isso, admitiu. Como se todos os pedaços quebrados dentro de mim finalmente estivessem se reorganizando no lugar certo. Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando profundamente nos olhos dela. Você não está quebrada, disse ele, firme. Você é a pessoa mais inteira que eu já conheci. Então somos dois inteiros que se encontraram. Taína sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Não duas metades procurando completude. Exatamente. Ricardo concordou e a beijou suavemente. Um beijo que era mais sobre ternura do que desejo. Eles se separaram, mas continuaram próximos, nariz encostado no nariz, respirações se misturando. Ricardo deslizou a mão pelo braço dela, pelo ombro, pelo pescoço, num carinho lento e deliberado. Eu quero te dar tudo, ele confessou, a voz rouca de emoção. Quero te dar segurança, tranquilidade, todas as coisas bonitas que você merece. Quero acordar todos os dias ao seu lado e dormir todas as noites, sabendo que você está segura e feliz. Taína segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Você já me dá tudo o que preciso, disse ela. Me dá presença. Me dá atenção verdadeira, me dá esse olhar que me faz sentir vista, valorizada, amada. A palavra amada ficou suspensa no ar entre eles, pesada de significado. Nenhum dos dois havia dito eu te amo ainda, mas estava ali, pulsando entre eles, esperando o momento certo para ser pronunciada. Ricardo puxou o lençol sobre os dois e a envolveu completamente nos braços, como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo. Taína fechou os olhos, sentindo-se mais segura do que jamais se sentira na vida. Sabe o que é incrível? Ela murmurou contra o peito dele. O quê? Eu passei tanto tempo achando que precisava ser forte sozinha, que pedir ajuda era fraqueza. Que me permitir depender de alguém seria me colocar em risco. Mas com você, não parece risco. Parece escolha. E é uma escolha que faço todos os dias, conscientemente. Ricardo beijou a testa dela, depois a ponta do nariz, depois os lábios, com uma delicadeza que fazia tudo dentro dela derreter. Eu também escolho você, disse ele. Todos os dias. E vou continuar escolhendo enquanto você me deixar. Sempre, Taína prometeu. E não eram apenas palavras. Era um compromisso. Eles permaneceram entrelaçados enquanto a noite avançava. De vez em quando, trocavam beijos suaves, carícias lentas, palavras sussurradas que eram apenas para eles dois. Não havia necessidade de mais nada, nem de explicações, nem de definições, nem de promessas grandiosas. O que havia entre eles era simples e ao mesmo tempo profundamente complexo. Era confiança. Era vulnerabilidade compartilhada. Era a certeza de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles enfrentariam juntos. Eu nunca vou te machucar de propósito, Ricardo disse, quebrando um longo silêncio. Posso cometer erros, posso dizer a coisa errada às vezes, posso ter dias ruins, mas nunca, nunca vou te tratar como se você não fosse preciosa. Taína ergueu o rosto, os olhos brilhando na penumbra.
E eu nunca vou desistir de você, prometeu ela. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando você tentar se afastar porque acha que não merece isso. Eu vou ficar, sempre. Eles se beijaram novamente, mas era diferente de todos os beijos anteriores. Era uma promessa selada sem palavras, um pacto feito no silêncio da noite, testemunhado apenas pela lua que observava através da janela. E quando finalmente adormeceram, ainda entrelaçados, ainda seguros nos braços um do outro, ambos sabiam que algo definitivo havia acontecido. Não era apenas o físico, não era apenas a paixão que os havia unido. Era algo muito maior, muito mais profundo. Algo que começava a se parecer perigosamente com o tipo de amor que transforma, que cura, que permanece. O tipo de amor que, uma vez encontrado, torna impossível imaginar a vida sem ele. A luz da manhã entrou pelas janelas do quarto de Taína, com uma suavidade quase reverente, como se o próprio universo soubesse que algo sagrado havia acontecido ali durante a noite. Ricardo despertou primeiro, e a primeira coisa que viu foi o rosto de Taína, iluminado pelos primeiros raios de sol. Ela dormia tranquila, os cabelos espalhados sobre o travesseiro, uma das mãos descansando sobre o peito dele. Ele ficou imóvel, apenas observando, sentindo uma gratidão tão profunda que quase o deixava sem ar. Como havia vivido tanto tempo sem isso, sem ela? Taína se mexeu, os olhos se abrindo devagar, e quando encontrou o olhar dele já fixo nela, sorriu. Aquele sorriso suave e cheio de luz, que tinha o poder de iluminar até os cantos mais escuros da alma de Ricardo. "Bom dia", ela murmurou, a voz rouca de sono. "Bom dia", Ricardo respondeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Não era um beijo de urgência ou desejo, era um beijo de reconhecimento, de gratidão, de "estou feliz por você estar aqui". E quando se separaram, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente. "Como você dormiu?", Taína perguntou, aconchegando-se mais contra ele. "Melhor do que dormi em anos", Ricardo admitiu, passando os dedos pelos cabelos dela. "Não tive nenhum pesadelo, nenhuma insônia, apenas paz." Taína beijou o peito dele, bem acima do coração. "Isso é bom", disse ela suavemente, "porque você merece paz, merece dormir bem, merece ser feliz." Eles ficaram assim por mais algum tempo, apenas desfrutando da presença um do outro, sem pressa de começar o dia. Mas, eventualmente, a realidade bateu à porta. Havia lojas para abrir, responsabilidades para cumprir, uma vida que continuava além daquele quarto aconchegante. Tomaram café da manhã juntos na pequena cozinha de Taína. Ela fez panquecas e ele preparou café. O mesmo café forte que ela havia acertado sobre ele no primeiro dia. Sentaram-se à mesinha de madeira, joelhos se tocando por baixo, mãos se encontrando constantemente sobre a superfície. "Sabe o que é engraçado?", Taína disse, mordendo um pedaço de panqueca. "Eu não consigo me lembrar como era a minha vida antes de você. Parece que você sempre esteve aqui." Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa. "Eu sei exatamente o que você quer dizer", concordou. "É como se tudo antes disso fosse apenas preparação. Como se eu estivesse apenas esperando, sem saber pelo quê, até que você aparecesse." Taína apertou os dedos dele, os olhos brilhando. "Acha que é cedo demais para sentir isso?", perguntou ela com uma vulnerabilidade rara na voz. Ricardo não respondeu imediatamente. Levantou-se, caminhou até o lado dela e se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando ambas as mãos dela. "Eu não acredito em cedo demais quando se trata do que é real", disse ele, olhando profundamente nos olhos dela. "E isso aqui, o que sinto por você, é a coisa mais real que já experienciei na vida." Taína sentiu as lágrimas subirem, mas eram lágrimas boas. "Eu te amo", ela disse, e as palavras saíram com uma facilidade que a surpreendeu. Não havia hesitação, não havia medo, apenas verdade.
Eu te amo, Ricardo. Ele fechou os olhos por um momento, deixando as palavras penetrarem, acomodarem-se dentro dele. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ali também. Eu também te amo, respondeu a voz embargada. Mais do que sabia ser possível amar alguém. Eles se beijaram, e era um beijo molhado de lágrimas felizes, de alívio, de amor finalmente declarado. Quando se separaram, Ricardo descansou a testa na dela, respirando fundo. Eu nunca fui bom com palavras, disse ele. Mas quero que você saiba que isso não é só paixão momentânea ou necessidade de companhia. Eu quero construir algo real contigo. Quero acordar ao seu lado daqui a 10 anos e ainda sentir esse aperto no peito quando te olhar. Você vai, Taina prometeu, segurando o rosto dele. Porque eu também quero isso. Quero tudo com você. Passaram o resto da manhã juntos, movendo-se pelo apartamento em perfeita sintonia. Ele lavava a louça enquanto ela organizava as plantas. Ela cantarolava baixinho e ele escutava, memorizando cada nota. Eram momentos simples, cotidianos, mas carregados de um significado profundo. Quando finalmente precisaram se separar para abrir suas respectivas lojas, a despedida foi difícil. Ficaram na porta do apartamento, abraçados, nenhum dos dois querendo dar o primeiro passo para se afastar. É ridículo. Taina riu contra o peito dele. Vamos nos ver daqui a literalmente 2 minutos quando descermos. Eu sei, Ricardo concordou, mas apertou-a mais forte mesmo assim. Mas ainda assim não quero te soltar. Então não solta, ela sugeriu, olhando para cima. Não agora. Não nunca. Nunca, ele prometeu, e selou a promessa com mais um beijo. Quando finalmente desceram e cada um foi para sua loja, havia uma leveza no ar que não existia antes. Ricardo organizava as vitrines com um sorriso nos lábios. Taina cantava enquanto regava as plantas. E toda vez que seus olhos se encontravam através das janelas que separavam seus estabelecimentos, havia um entendimento ali, profundo, maduro, inabalável. Não precisavam de promessas grandiosas ou declarações dramáticas. O que tinham era algo muito mais valioso. Certeza. A certeza de que haviam encontrado um no outro não apenas um amor, mas um lar. E quando a noite caiu e Ricardo atravessou a rua mais uma vez, não como um vizinho educado ou um conhecido casual, mas como alguém que pertencia ali, Taina o recebeu, não com surpresa, mas com naturalidade, porque era assim que deveria ser. Simples, inevitável. Certo. Bem-vindo à casa, ela disse, e não estava falando do apartamento. Eu sei, Ricardo respondeu, puxando-a para seus braços. Porque você é meu lar agora. Enquanto a cidade ao redor continuava sua rotina agitada, dentro daquele pequeno refúgio acima da floricultura, 2 pessoas que haviam se encontrado por acaso, ou talvez por destino, construíam algo que não dependia de tempo ou circunstâncias. Construíam amor, do tipo que permanece, do tipo que transforma, do tipo que, uma vez encontrado, torna impossível imaginar ter vivido sem ele. Ricardo era um homem de silêncios quando Taina entrou em sua vida como um raio de sol que não pede licença para iluminar. Ele havia construído muros ao redor do coração, acreditando que a solidão era mais segura do que a vulnerabilidade. Mas o amor verdadeiro não respeita muros. Ele os derruba, tijolo por tijolo, toque por toque, olhar por olhar. O que começou como um encontro casual entre vizinhos se transformou em algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Uma conexão tão profunda que parecia ter existido desde sempre, apenas esperando o momento certo para ser descoberta. Eles aprenderam que amar não é perder a própria completude, mas escolher, todos os dias, compartilhar essa completude com alguém que nos enxerga de verdade. No final, o que Ricardo e Taina construíram não foi apenas um relacionamento. Foi um lar.
Não feito de paredes, mas de confiança, de conversas que escapam do óbvio, de silêncios confortáveis e promessas silenciosas. E talvez essa seja a maior lição, que o amor mais profundo não é aquele que grita, mas aquele que sussurra com tanta certeza que dispensa palavras. Aquele que transforma o ordinário em extraordinário, simplesmente por ser compartilhado. E você, já encontrou alguém que faça do silêncio algo reconfortante em vez de pesado? Alguém que te veja de verdade, sem máscaras ou pretensões? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente de onde você está ouvindo essa narrativa. Adoraria saber onde essas palavras estão chegando. E se você sentiu que realmente valeu a pena, clique também no botão Valeu Demais. Seu gesto faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e transformam. Obrigado por estar aqui.